algumas mamás que nós escolhemos pour nous aider aujourd'hui. para nos ajudar hoje. Ces mamans viendront aussi. Aquelas mamãs virão depois do ofício da música. Et ensuite, E logo depois, les services des médias vont venir. os serviços do diácono vão passar. Les services des médias. O serviço da mídia. Dès que ce temps-là passera, Uma vez que isso passará, c'est ainsi que nous lancerons l'appel. Nous allons commencer à appeler selon l'ordre numérique des cartes que vous détenez. então, depois disso que começaremos a chamar segundo a ordem das cartas que nós recebemos. Nous voulons que ce service soit fait en ordre. Queremos que esse serviço seja feito em ordem. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles. Obrigado. Agora abrimos as nossas Bíblias. Ouvrons nos Bibles. Abrimos as nossas Bíblias Dans Actes. em Atos. Actes chapitre 2. Atos capítulo 2. Et nous commençons par les premiers versets. E começamos no primeiro versículo. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. E lemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut, la multitude accourut et elle fut confondue par chacun, que chacun les attendait par parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Capos, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. E cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, e dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, os judeus, a Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pantifília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não são chegados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Deus acrescente a bênção na leitura da sua palavra. Merci pour vous asseoir. Obrigado, pode sentar. Cet après-midi, Esta tarde, je vais juste parler pendant quelques minutes só vou falar durante alguns minutos sur comment recevoir le Saint-Esprit. sobre como receber o Espírito Santo. Puisque nous sommes venus aujourd'hui pour ça. Porque hoje viemos por causa disso. Comment Como, nous le recevons? como nós o recebemos. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant O que devemos fazer agora pour recevoir le Saint-Esprit? para receber o Espírito Santo? Je commence par une petite histoire. Começo com uma pequena história. J'aimerais que nous puissions tous lire cette histoire. Elle sera projetée là-bas. Eu gostaria que todos nós leiamos essa história que será projetada. Puisque Frère Branham me dit, Porque irmão Branham disse, si hier, se ontem, sur base d'un acte posé, sobre a base de ato, quelqu'un a pu avoir la faveur de Dieu, alguém teve o favor de Deus, et si nous aussi, se nós também nous posons les mêmes actes, façamos o mesmo ato, Branham me dit, nous aurons les mêmes résultats. Branham diz que teremos o mesmo resultado. Ça ne servira plus à rien pour moi de beaucoup parler. Isso não servirá a mim de falar mais muito. Nous avons parlé pendant tout ce temps. Falamos durante todo esse tempo. Maintenant, c'est le temps de Dieu maintenant Agora é o tempo do Senhor d'entrer et accomplir sa parole. de entrar e cumprir a sua própria palavra. Mais avant que nous arrivions à cela, Antes que chegássemos a isso, j'aimerais que vous puissiez un peu vous retenir eu gostaria que vocês possam se reter, afin que vous suivez cette femme ici. Qu'est-ce qu'elle avait fait pour attirer la faveur de Dieu? em fim de acompanhar esta mulher,
o que ela teve que fazer para atrair o favor de Et Deus. nous voudrions que nous fassions aussi la même chose. E gostaríamos que façamos também a mesma coisa. Frère Branham raconte une histoire. Irmão Branham conta uma história. Dans la prédication, poussée à bout. Na pregação, desespero. Obrigado. Désespère, que Dieu te bénisse. Poussée à bout. Desespero. Amen. Amém. Est-ce que derrière là-bas vous voyez les écrits? Será que atrás estão a ver? Alors j'aimerais que vous puissiez m'accompagner là-bas. Ou gostaria que vocês possam me acompanhar também. Et pour anticiper la chose, E para antecipar a coisa, Frère Branham me rend compte dans cette histoire ici, irmão Branham conta nessa história quand quelqu'un est désespéré, quando alguém é desesperado. quand quelqu'un est poussé à bout Quando alguém é desesperado, et qu'il veut à tout prix que ele quer a todo custo avoir quelque chose, conseguir uma coisa. qu'est-ce qu'il peut faire O que ele pode fazer pour avoir la chose dont il a besoin? para conseguir a coisa cuja ele precisa? Ici, Frère Branham raconte l'histoire d'une femme. Aqui, irmão Branham conta a história de uma mulher. Et surtout que cette femme-là E sobretudo que esta mulher n'était pas une sœur du message. não era uma irmã da mensagem. C'était une fille catholique. Era uma mulher católica. Elle était une catholique. Ela era uma católica. Et cette femme-là, E esta mulher, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Son enfant était mort. O seu filho morreu. Elle a pris son bébé d'entre ses mains. Tomou seu bebê nas suas mãos. Elle amène son bébé à la campagne là où Frère Branham était. Leva o bebê na campanha onde estava o irmão Branham. Quand elle arrive dans cette campagne, Quando chega naquela campanha, elle était derrière. ela estava lá atrás. Frère Branham me dit, Irmão Branham disse, dans cette campagne-là, naquela campanha il y avait 40 ou 50 000 personnes. havia entre 40 e 50 mil pessoas. Au point où même Frère Branham, Ao ponto que mesmo o irmão Branham, pour entrer à partir de la porte normale, para entrar da porta pour arriver à l'estrade, e chegar no púlpito, il ne pouvait pas avoir l'accès. ele não teve acesso. On a fait descendre Frère Branham au travers d'une corde. Fizeram descer irmão Branham através de uma corda. Bazui bakangi singa. Amarraram uma corda Bakoti si Frère Branham à partir il y a singati na chair. e fizeram entrar irmão Branham do teto até no Et púlpito. pendant que la campagne battait son show, Enquanto estava no meio da campanha, il y a un homme havia homem qui était aveugle dans cette campagne. que era cego naquela campanha. Et pendant que la campagne était en train de se dérouler, Enquanto se passava a campanha, cet homme a retrouvé la vie. este homem foi curado. Il a été guéri. Ele foi curado. Maintenant, cette femme-là, Agora aquela mulher qui avait aussi un besoin, que tinha também uma necessidade, le fait seulement de voir o facto simplesmente de un ver aveugle cego retrouver la vie, encontrar as suas vistas, elle a dit, disse a si mesma, soki nzambe c'est Deus. akoki kosala ke moto amona te depuis abotama, Pode fazer que alguém que nunca viu desde que nasceu, misu na efungwami amoni, que seus olhos abrem e ele ndenge vê, misu na ye wana emoni, conforme seus olhos vê, ngai pe eu também, mwana na ngai, o meu filho, il faut azwa solution lelo. deve receber a solução hoje. J'aimerais que tel que vous êtes là, Eu gostaria, conforme que même você si está ali, toi-même tu n'as pas un témoignage, mesmo se você próprio não tem mais nenhum soki oyebi testemunho, ata mutu moko yo oyebi mas você conhece alguém que você na conhece, monde ya message no mundo da oyo mensagem, nzambe abraham asalela ye, quem é o Deus de Abraão obrou para ele, kangama na témoignage wana aperta-te naquele ndenge moko testemunho, asaleli ye do mesmo modo que ele obrou para ele, lelo hoje il faut ezala tour na yo. deve ser a sua vez. Amen. Amém. Lisons Frère Branham. Vamos ler, irmão Branham. Frère Branham me dit, Irmão Branham disse, pour terminer, para acabar, je pense dire ceci. eu penso dizer isso. Il n'y a pas longtemps, Não faz muito tempo, où c'est? onde, Au Mexique. no México, Je vécu un cas de désespoir. eu vivi caso de desespero. Je me tenais à l'estrade Eu estava de pé no púlpito de cette grande arène daquela grande sala et les gens y étaient depuis 9 heures du matin. e as pessoas lá estavam desde 9 horas. Il était presque 22 heures ce soir-là. Era quase 22 horas naquela tarde, naquela noite. Depuis 9 heures. O povo chegou às 9 horas. Et
À ce moment, il faisait déjà 22 heures. E naquelas horas já era quase 22 horas. Vous voyez ces sacrifices? Estão a ver esse sacrifício? Depuis 9 heures, Desde as 9 horas. ils étaient là. Eles estavam lá. Jusqu'à 22 heures. Até 22 horas. Oh, que Dieu soit béni. Que Deus seja bendito. Le soir précédent, E a noite antes, un vieil homme aveugle velho cego, qui avait été totalement aveugle que foi totalmente cego, pendant 30 ans, durante 30 anos, avait retrouvé la vie. havia encontrado Et il parcourait la ville ce jour-là en train de e témoigner. ele estava a percorrer a cidade testemunhando. Un temps de vieux habits, E nas velhas roupas, composé de vieux châles, étaient posés là sur 40 ou 50 mètres. composto de velhas chales que estava lá entre 40 e 50 metros, Atteignant cette hauteur, atingindo aquela altura. il y avait là peut-être 40 ou 50 000 personnes là. Havia lá entre 40 ou 50 mil pessoas, De vieux chapeaux de velhos chapéus et de vieux châles. e de velhas chailas. Quoi qu'il appartienne, O que pertence? quoi appartenait à qui? Do que pertence a quem? J'espère que c'était à eux seuls de le décider. Acho que cabia a eles de decidir. Il pleuvait à verre. Estava a chover. Et on m'a fait descendre à l'aide d'une corde par-dessus un mur et j'ai pu avoir l'accès à l'estrade. E me fizeram descer através de uma corda. E eu tinha acesso. Le no altar. prédicateur, O pregador. l'homme qui se tient là, O homem que se coloca lá. on a amené son, Ele levaram o céu. lui et sa fille Ele e a sua filha sont arrivés de Michigan. chegaram do Michigan Il y a quelques minutes, há alguns minutos. il parlait de frère Armand. Eles falavam do irmão Armando. On se souvient de lui par ici. Se lembramos dele para aqui. Por Ce aqui. soir, Esta tarde. il est dans le riz de la gloire. Ele está nas ruas da glória. Frère Armand était là. O irmão Armando estava presente. Il a enlevé son par-dessus Ele tirou o seu casaco. qu'il a donné à frère Jacques Moore Que ele entregou ao irmão Jacques Moore. pour que celui-ci le porte. Para que este aqui possa lhe meter. Car Jacques grignotait et lui restait sous la pluie. Porque o irmão Et lui Jacques. est resté sous la pluie. O irmão Jacques estava a tremer. Ele ficou debaixo da chuva. L'homme du Sud O homem do sul allait attraper froid sous cette pluie froide là au Mexique. ia ter o frio lá nessa chuva do México. Et il se tenait là. Ele se colocava lá. Et Billy Paul, E Billy Paulo, mon fils, meu filho, est venu vers moi veio até a mim et m'a dit, e me disse: papa, Pai, tu es obligé. tu és obrigado. Suivez très bien la lecture. Acompanhe muito bem a leitura. Papa, Pai, tu es obligé tu és obrigado de faire quelque chose. de fazer alguma coisa. Il y a une petite femme mexicaine là-bas avec un bébé mort depuis ce matin. Há uma pequena mulher mexicana com um bebê morto desde de manhã. Je ne trouve pas assez de huissiers pour la maintenir dans la ligne de prière. Não nem consigo achar bastante porteiro para lhe manter calmo na linha de C'est oração. que la femme avait un besoin A mulher tinha uma necessidade où personne ne pouvait la maîtriser. e nenhuma pessoa poderia dominar. Aucun huissier Nenhum ne porteiro pouvait maîtriser cette poderia femme. dominar aquela mulher. Puisqu'elle était dans un besoin. Porque ela tinha uma Sauf necessidade. que Moutouazan a besoin moko. Se a pessoa tem uma Il n'y a necessidade, aucune barrière qui peut l'empêcher pas Zouango. não tem nenhuma barreira que pode lhe impedir de Barrière não nous conseguir. sur tel maliboso na ye. Toda barreira que vai se Et levantar diante dela, kokokate. não vai conseguir. Amen. Amém. Cette femme-là, Aquela mulher, sa fille était morte depuis le matin. a sua filha morreu desde manhã. Je ne trouve pas assez de huissiers Nem acho bastante porteiros pour maintenir cette femme, pour la maintenir dans la ligne de prière. para manter esta mulher na linha de oração. Brana me dit, Branham disse: si le fait, se é feito, le fait é o facto d'imposer les mains de impor as mãos à cet aveugle, a este cego, lui fait recouvrer la vue, lhe faz tornar de ver, imposer les mains au bébé mort de cette dame, impor a mão no bebê morto dessa lui mulher, redonnerait la vie. daria de volta a ele a vida. Écoutez, Escute, elle était une catholique. ela era uma católica. Écoutez bien, une catholique.
catholique Escuta muito bem uma católica. qui n'a pas la révélation comme vous avez, Que não tem a revelação como vocês qui têm. n'est même pas sous la promesse, Até não está debaixo da promessa. mais elle a eu la Mas révélation. ela teve a revelação. Elle a été poussée à bout, Ela foi desesperada. au point où rien ne pouvait l'empêcher. Ao ponto que nada poderia lhe impedir. Aucun huissier n'était capable. Nenhum porteiro era capaz. Elle était une catholique. Ele era uma católica. On ne parvenait pas à la maîtriser. Não estava conseguindo dominá-la. Frère Espinosa et les autres lui ont dit, O irmão Espinosa e os outros disseram a nous ela: n'avons plus de cartes de prière. já não temos mais carta de oração. Vous devez attendre Você deve esperar jusqu'à la soirée suivante. até na noite seguinte. Elle avait un besoin. Ela tinha uma necessidade. Besoin il faut le lot. A sua necessidade era que Zamba hoje Branham o Deus de a Branham trouvé solution pour achara Nangai. a solução para mim. Aí na réunion de prière, Vem na reunião de oração. manque a carte ya prière. A falta da carta de oração. Bato baza bebe sabi que le lot pour na yo ekosimba As te. pessoas disseram hoje não vai dar certo para ti. Kende yaka lobby. Vai e regressa ao dia seguinte. Écoutez la réponse de cette femme. Escuta a resposta dessa mulher. Oh, Oh, pour ton cas, para seu caso, boya lobby. nega o amanhã. Pona kana yo, Para teu caso, kondima lobby te. não aceita amanhã. Boya yango. Nega mesmo. Est-ce que tu comprends ça? Será que você entende? Toi, tu n'es pas une catholique. Você não é uma católica. Osa mwana Malachi 4. Você é filha de Malaquias 4. Tu es sous la promesse. Você está sob a promessa. Kana yo, Seu caso, Nzambe wana, aquele Deus, tozo sila na ye lelo. vamos se acabar com ele hoje. Est-ce que vous comprenez ça? Será que vocês entendem? Eza lobby Não te. é amanhã. Oh, Oh, frère Espinosa o irmão Espinosa et les autres e os outros lui ont dit, disseram para nous ela: n'avons plus de carte de prière. já não temos mais carta de oração. Vous devez Tu deves attendre esperar jusqu'à la soirée suivante. até na tarde seguinte. Elle a dit, Ela disse: mon bébé est mort. o meu bebê está morto. Il est mort ce matin. Morreu nesta manhã. Il me faut entrer là-bas. É preciso para mim entrar lá. Et elle s'est avancée E ele avançou avec com ou sans carte de prière. ou sem carta de oração. Será que eu estou entendendo essa mulher? Attends la carte de prière, te. Mesmo que sem carta de oração, Elle est entrée. ela entrou. Écoutez, Escuta, on avait aligné 300 huissiers. alinharam lá 300 porteiros. Vas-y, bâtir un huissier 300. Colocaram lá 300 porteiros. Elle leur passait juste sous les jambes. Mas eles passavam debaixo dos pés. Bâtir 300 huissiers. Colocaram 300 Mais moi, non, moi, si para wana. aquela mulher. Comme elle était dans un besoin. Como ela tinha necessidade. 300 huissiers, bah, qui qu'on maîtrisait 300 était. porteiros não conseguiram dominar. Branham me dit, Branham disse: elle passait les huissiers sous les jambes. passava debaixo dos pés. Na dos porteiros. samba colo, Debaixo dos pés. elle passe les huissiers. Ele passa os Et porteiros. elle leur passait juste sous leurs jambes. Eles passavam debaixo das suas Sous les pernas. jambes. Suas Elle debaixo das leur pernas. sautait sur le dos. E pulava nas costas deles. Comment recevoir le Saint-Esprit? Como receber o Espírito Santo? Voilà l'attitude. Eis a atitude. Amen. Amém. Écoutez, Escuta. le royaume des cieux appartient aux violents. O reino dos céus pertence aos violentos. Sans violence. A sua Dans le violência. royaume des cieux, c'est le O Saint-Esprit. reino do céu é o Espírito Santo. Si tu ne fais pas violence Se aujourd'hui, você não faz violência tu hoje, ne l'auras pas. você não terá mais. Cette femme, Esta mulher, elle sautait ela pulava sur le dos. nas costas. Elle courait Ela corria avec ses bébés morts. com o bebê morto. Et elle tombait au milieu des gens. E caía no meio da gente. Cela ne changeait rien pour elle. Isso não mudava nada para ela. Elle cherchait Ela buscava à arriver là-bas. a chegar lá. Elle était poussée Ela era levada, Poussée empurrada, où? por onde? Onde? à bout. Até Branham desesperada. dit, Branham disse, Dieu avait parlé à son cœur, Deus havia falado a seu coração, disant que le Dieu qui avait donné la vue dizendo que o Deus que havia dado as vistas pouvait aussi donner la vie. poderia também dar a vida. Nzambo ya fungola ki misu Deus que wana abriu aqueles olhos. aza capable Ele é capaz ya kopesa ye mwana na ye mpe bomoi. de dar a vida na sua Nzambo ya filha. bikisa ye ata na malade ya typhoïde ata une fois. Deus que já te curou uma vez. Ce Dieu là aujourd'hui
Et c'est Deus est hoje capable é capaz de te donner le de Saint-Esprit. dar a vida eterna. O seu Espírito Santo. Banda koluka sikoyo. Começa a buscar agora. Souvenir yo oza nango. Qual é a lembrança que você Ata ya tem? mukie. Mesmo uma Oyo pequena nzambe coisa. yasalela yo. Esse Deus já cobrou para ti. Soki oza nango te, Se você não tiver, tala pembeni na yo. olha ao seu lado. Ndeko nanga. Esse é meu lado. Nzambe asalela ye nini? Deus já fez o que para ele? Kangama nango. Aperta este Aujourd'hui testemunho. eza lelo. Hoje é hoje. Oh life. Est-ce que vous comprenez ça? Olá, será que você está a entender? Est-ce que vous comprenez? Será que você está a entender? J'aimerais encore insister. Eu gostaria de insistir. Chacun de nous, Cada de nós. ata soki oboyi, Même se você il y a está bem. quelque chose nzambe asasalela yo na vie. Tem alguma coisa que Deus já fez para ti? Non, tozalaka même sincère. Sejamos sinceros. D'abord, Primeiro. soki oza na témoignage te, Você não tem testemunho. sois même ata souffle ya vie. Pega pelo menos o Oyo fôlego oza da nango na vida minute que oyo, você tem agora. eza nzambe moto apesi yo É yango. Deus quem te deu. Siko nzambe oyo azopesa yo bomo yo pema. Agora o Deus que te deu fôlego Nzambe para você wana viver. aza capable Esse Deus é capaz ya koya kovanda kati na yo de lelo. vir sentar em você hoje. Et puis je te promets, E eu te prometo, il doit le faire. Ele deve fazer. Je vous assure, Eu vos digo, le Dieu que vous avez servi o Deus que você pendant serviu toutes les années, durante todos os anos, aujourd'hui c'est la récompense. hoje é a recompensa. Le lot c'est le salaire. Hoje é o salário. Le lot est un salaire na yo. Hoje é o Ta souffrance nyonso ozwa. todo o sofrimento, Nyonso ozwa. tudo que você Pendant teve l'année nyonso yo, durante todo esse le tempo. lot le bon payeur. Hoje o bom pagador, Le bon payeur, o bom pagador il va te donner ton salaire vai aujourd'hui. te pagar o seu salário hoje. Alléluia. Amém. Est-ce que vous croyez cela? Será que vocês creem? Oh, Oh. le Dieu qui a donné la vue. O Deus que tem as vistas, Nzambe oyo afungolaki misu. Deus que abriu os olhos, Nzambe oyo afungolaki misu. Deus que abriu os olhos, Nzambe oyo afungolaki mwana wana papa na misu. Deus que abriu os olhos daquele senhor, Nzambe wana aquele Deus oyo abenga yo na que message. te chamou na mensagem, Nzambe wana aquele Deus oyo abatela yo que te cuidou bando botama. desde que você nasceu, Nzambe wana aquele Deus oyo meme bandoki bayaki que os bruxos vieram mpo bamvute yo te enfeitiçar, mpo baboma yo. para te matar, Me Nzambe wana mas aquele Deus abatela yo ele te pamba te. protegeu. Não te protegeu, Eza mpo na journée ya para lelo. o dia de hoje. Je sens déjà sa présence est déjà dans la salle. Eu já sinto a sua presença no meio de nós. Oh, gloire à Dieu. Oh, glória a Deus, Gloire à Dieu. glória a Deus, Gloire à Dieu. glória a Deus. Le Dieu qui avait donné la vie O Deus que havia dado as vistas pouvait aussi podia também donner la vie. dar a vida. Madame dit, oh là là, Mas diz, olha lá, elle était poussée à bout. ele era desesperada. Quelque chose brillait en elle. Uma coisa queimava nela. Alléluia. Amém. Oh, Oh, vous les malades, vocês já si vous laissez se você deixar ceci briller pendant quelques minutes, isso queimar durante alguns minutos, voyez ce qui se passe. vede o que acontece. Ce genre de désespoir, Este tipo de desespero, le Dieu o Deus qui a pu guérir ces petits garçons que pude curar esse pequenino, l'autre soir, a outra tarde, qui a pu guérir cette dame que curou aquela qui mulher avait le que cancer, tinha o cancro, qui a pu guérir cet homme que pude curar esse et homem, fait ceci, que fizer tal coisa. mademoiselle Florence Ningtingal. Nightingale, Oh, Oh. des dizaines de milliers, milhões de pessoas, une preuve indiscutable, uma prova indiscutível, ressuscitant les morts, ressuscitando os mortos, guérissant les malades curando et faisant tout le e reste. fazendo todo o resto. Si il est Dieu capable de cela, Se ele é Deus capaz disso, il était Dieu hier, ele era Deus ontem, il est Dieu ele aujourd'hui. é Deus agora. Soyez poussés à bout. Seja em desespero, Il se fera quelque chose. acontecerá alguma coisa. Oh, donnez-moi un Ai, alléluia. meu aleluia, Donnez-moi un ai, amen. meu amém. Alléluia. Amém. Si il est Dieu, Se
Se ele é Deus, capable de cela. capaz disso. Si il est Se Dieu, ele é Deus, capable capaz ya kolongolo na monde, de te tirar do mundo. aye no na Ele message. te trouxe a Soka mensagem. za nzambe, Se ele é Deus, capable capaz ya kobatela yo. de cuidar de ti. Ane mobimba O oyo. ano todo. Soki aza Se ele é nzambe, Deus, capable capaz jour moko obelaki, dia você adoeceu. abikisi yo. Ele te curou. Soki aza nzambe, jour moko opriaki, ozwi réponse. Você recebeu a resposta. Nzambe wana Aquele Deus oyo abikisaki yo lobi, que te curou, oyo abateli yo, que te cuidou. il est le Dieu aujourd'hui. Ele é o mesmo Deus hoje. Aza nzambe alobi te, Não o Deus de ontem. il est le je suis Ele é o eu sou. aujourd'hui. Hoje. Aujourd'hui, Hoje. j'ai dit aujourd'hui, Hoje. vous verrez Vereis la gloire, a glória. la gloire de votre Dieu. O vosso Deus. Et je vous dis qu'il est Dieu. Eu vos digo que ele é Deus. S'il est capable Se ele é capaz de cela, disso, il était Dieu hier, ele era Deus ontem. il est Dieu Ele é aujourd'hui. Deus hoje. Soyez Se, poussés à bout, seja il va se passer vai acontecer quelque chose. uma coisa. Étant donc poussé à bout, Estando desesperado, elle a continué à foncer. ela continuou a avançar. Azokende wapi? Vai para onde? Akutana na Para se mosakoli. encontrar com o profeta. Imaginez-vous, Imaginez mwana mwasi, uma mulher. makasi nini aza nango, Qual é a força que ela tem? aba 300 huissiers 300 porteiros bakoka ye te, não lhe conseguiram. ye na mwana na maboko. Ele vai Écoutez, quand quelqu'un est Quando déterminé alguém determinado mpona kozwa faveur ya nzambe, para conseguir o favor de eza Deus, na eloko moko te tem nenhuma coisa oyo ekoempêche ye. que vai lhe impedir. Ma A prière minha oração pour toi, mon frère, para ti, meu irmão, lelo, hoje, soit détermination toma a determinação oyo tikala jamais kozwa na que vie na você yo. nunca recebeu na tua vida. Puisque c'est aujourd'hui Porque hoje, que nous entrons dans le pays, que nós entramos no país, lelo, hoje, c'est le jour du visa. é o dia do visto. Amém. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit cela. Não sei se alguém crê nisso. Est-ce que vous le croyez? Será que vocês creem? Donnez gloire à l'agneau. Dai glória ao Cordeiro. Donnez gloire à l'agneau. Dai glória ao Cordeiro. L'élévation à l'agneau. A elevação ao Cordeiro. Le Saint-Esprit à O l'agneau. Espírito Santo ao Cordeiro. La puissance à l'agneau. O poder ao La Cordeiro. victoire à A l'agneau. vitória ao Cordeiro. La défaite au A diable. derrota ao diabo. La défaite au A diable. derrota ao diabo. Le diable a O échoué. diabo fracassou. Lelo. Hoje, Eza jour na yo. esse é o dia. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, le Saint-Esprit est dans la O salle. Espírito Santo está no... Le Saint-Esprit est dans la salle. O Espírito Santo está no Le auditório. Saint-Esprit est dans la O salle. Espírito está no auditório. Étant donc Está então, poussé à bout, leve elle desesperado, a continué continua à foncer. a avançar. J'ai dit à frère Jacques Mour, Eu disse, irmã Jacques Moore, j'ai dit, eu disse, elle ne me connaît pas. ela não me conhece, Elle ne m'a jamais vu. nunca me tem visto. Elle ne sait pas Ela não sabe qui se tient ici quem se à la coloca chair. aqui no púlpito. Cette petite catholique Aquela pequena católica ne connaît donc pas un seul mot d'anglais. não conhece nenhuma palavra de inglês. Comment saura-t-elle de qui il s'agit? Como ela vai saber de quem se trata? J'ai dit, Eu disse, descends là-bas, desce lá, priez pour le bébé, ora para o bebê, et cela la satisfera, é isso, a et elle satisfará. s'en ira. Ela poderia Frère voltar. Branham atindi frère Jacques Mour. Irmã Branham enviou irmão Jacques Moore. Abi Jacques Mour, Diz Jacques Moore, lokola yebi nga te, como ela não me conhece? ayeba ne pe anglais te, Também não conhece inglês. moi je ne parle pas là. Eu não vou lá. Yo kende, Você vai lá. bondela pona ye, Ora para o bebê. akoza satisfaite, Ela será et satisfeita. puis akosala E nini, eu fará o quê? akokende. Ela irá. Mais mwana mwasi wana, Mas aquela mulher ayaki pona Jacques Mour te. não veio para Jacques Moore. Yo lelo, Você oye pona pasteur Daniel veio te, para o pastor Daniel. oye pona badiacre te, Não veio para os diáconos. oye pona mutu aza pembeni na yo Você te, não veio para a pessoa que está ao oye seu lado. omona nzambe, Você veio para ver Deus. oyo abenga yo na message oyo, Chamou nessa mensagem. lelo Hoje, atouche motema na yo. tocar o seu coração. Soyez déterminés. Seja determinado. Gloire à Dieu. Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Branham me dit, Branham me disse. il a dit, Ela disse. cela ne causera pas. Isso não causará. Il y a une clameur Há clamor constante là-bas. constante lá. Elle a sauté. Ela pulou.
Moisson Zaki terrible. Aquela mulher era terrível. Elle a sauté. Ela pulou. Tout le monde. Todo mundo. Maman. Et c'est pour ça comprendre. Dá a entender? A sauté Batunyoso. Ela pulou toda a gente. Et crié. E clamou. Elle est montée. Ela subiu. Pratiquement sur les épaules des gens. Praticamente nos ombros das pessoas. Elle est retombée au milieu d'eux. E caiu no meio deles. Elle gagnait petit à petit Ganhava pouco du a pouco terrain. Et on essayait de la faire rentrer. Tentava lhe fazer regressar. Et la voilà. Elle passait entre les jambes des gens. Ele passava nas pernas das pessoas. Tenant son bébé. Pegando nas mãos do bebê. Dérangeant les huissiers. Incomodando os porteiros. Tout le reste. E todo o resto. Là ne changeait rien. Isso não mudava Elle nada. allait parvenir là-bas. Ela ia lá chegar. Elle devait parvenir Ela là-bas. deveria lá chegar. Cela ne changeait rien. Isso não mudava nada. C'est que c'était, O que isso foi? elle allait atteindre Ela ia atingir cet endroit-là. este local lá. Voir qui? Ver quem é? Voir qui? Ver quem é? Le prédicateur. O pregador. Qui était ce Quem prédicateur? era esse pregador? William William Branham. Branham. N'est-ce pas donc qu'il y a une histoire semblable Não que tem uma glória à semelhante. celle de la femme sinamite? Daquela mulher sunamita. La femme sinamite, A mulher sunamita. l'histoire c'était quoi? A história era o quê? Jésus, Jesus. cette femme-là. Esta mulher. Abraham prend cette histoire, Abraham toma essa história. a ramené en gros. Levou aquilo. Na histoire, il y a femme Na história da mulher sinamite. sunamita. Maintenant, où était Jésus? Onde estava Jesus? Où était la femme? Onde estava a mulher? Oh, donnez-moi un amen à Onde era cela. o homem? Amen. Amém. Seulement, Somente cela ne s'était pas passé isso não aconteceu il y a 3500 ans. há 3.050 anos. Quelqu'un au Saint-Esprit aujourd'hui. Alguém terá o Espírito Santo hoje. Je suis en train de sentir la personne est là. Hoje estou sentindo que a pessoa está presente. Pendant que je vous prêche ici, Enquanto estou aqui a pregar, il est là. ele está cá. Je vous dis, il est là. Vos digo, ele está cá. Oh là là! Olha lá. Il peut en être de même ce soir. Pode vir a ser o mesmo essa noite. Quand le même désespoir Quando o mesmo desespero s'élève, se levante, il envoie l'amour ele envia o amor et la foi là-bas au front e a fé lá no fundo pour réclamer para reclamar ce que vous voulez. o que você deseja. Quand quelqu'un est poussé à bout, Quando alguém é desesperado, Nzamba atindaka foi, Deus envia a fé. atindaka amour na Ele ye, envia o seu amor ekende na front, para ir no front. na front esika bitumba ezali, Onde há combate po azwa oyo lingi, para trazer o que você quiser. ayela yo. Para te trazer. Car c'est Porque é uma promesse de Dieu. é uma promessa de Deus. Comme quoi, Como que vous pouvez obtenir cela. você pode obter aquilo. C'est exactement. Exatamente. Exatamente. Alors Branham me dit, Agora Branham disse: je me suis retourné. eu me virei. Moi le prédicateur, Eu o pregador, o l'évangéliste, evangelista, sur la place. sobre Je me suis retourné. eu me virei. J'avais pitié de la femme. Eu tinha pena da mulher. Mais je n'étais pas poussé à bout. Mas não fui desespero. Comprenez ça? Entende isso? La femme était poussée à A bout, mulher era mais desesperada. Branham n'était pas poussé à bout. Não era desesperado. Maintenant, écoutez Mas escute, la suite. a seguir, Moi, Sioyo essa mulher a obligé Nzamba à contourner Branham. obrigou Deus a contornar Abraham. Não sakana. Então vi, então obrigado. Mutu azana problème. A tua que tem problema. Barrière exatée. Não existe nenhuma barreira. Oh, Oh, je n'étais pas poussé à bout. eu não fui desespero. Voyez, Então vê, je me suis retourné eu me virei, et je me suis dit, eu me disse, eh bien, ainda bem, frère Jacques irmão Jacques priera pour elle. orará para ele. Et cela réglera la E chose. isso vai insertar Je me suis acertar retourné. pergunta. Eu me virei, Et j'ai dit, eu disse, pendant que je parlais, enquanto eu falava, eh bien, ainda bem, j'ai regardé par là eu olhei por aí, une vision uma visão est apparue
apareceu. J'ai vu Eu vi un petit bébé pequeno qui bebê s'était né là. que estava lá. Un petit bébé Pequeno bebê mexicain, mexicano, noir, negro, qui n'avait pas de dents. que não tinha dente. Il me souriait. Ele sorria para mim. Il s'était né là. Ele se colocava lá. J'ai dit, Eu disse, attendez une minute. espera minuto. Branham n'était pas poussé à bout. Ela não era Mais desespero. tant que moi, si wana, Quando aquela a mulher me mis na souka, levou a moi, si a contourné frère Branham. mulher contornou. Elle est allée toucher le trône. Ela foi tocar o trono. Et Dieu vient à Branham. Vem, Branham. Il lui montre une vision. Mostra uma visão. Branham me dit, Branham me disse, attendez une minute. espera minuto. Son désespoir Seu desespero avait poussé havia levado le o Saint-Esprit Espírito Santo à changer mon sujet. a mudar o meu coração. Son désespoir O seu desespero avait poussé havia levado le o Saint-Esprit Espírito Santo a changer mon a sujet. mudar o meu tema. Même à Soki, Mesmo se aux qui destiné pour le Saint-Esprit. você não era destinado para o Espírito Santo, Le lot, hoje match est changé. o jogo vai mudar. Ça va changer. Vai mudar. Alléluia. Amém. Eza l'obité. Não é amanhã. Le lot, Hoje. le lot, Hoje. le lot. Hoje. Dites Alléluia. Aleluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Son désespoir, O teu desespero. son désespoir O teu desespero a poussé levou le o Saint-Esprit Espírito Santo a changer a mudar mon sujet, o meu tema. a changer A mudar mon o cœur. coração. Il m'a montré son Ele bébé mostrou o seu bebê qui s'était né là. se colocava lá. Cela a fait revenir, Ela fez voltar. cela a fait Se revenir. fez voltar. J'ai dit, Eu disse. attendez une minute, Espera minuto. attendez une minute, Espera minuto. apportez-moi Traz para mim le bébé. o bebê. Le lot, Hoje je te eu dis, te digo. attendez une minute, Espera minuto. attendez une minute, Espera Daniel. minuto. Apportez-moi Traz Life Tabernacle. tabernáculo. Apportez-moi Life Tabernacle. Tabernáculo. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, gloire à Dieu. Oh, glória a Deus. Je vous apporte aujourd'hui. Oh, vous Je vous apporte aujourd'hui. Vous traço hoje. Oh, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Aplausos para o Senhor Jesus Cristo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Est-ce que tu le sens dans le cœur? Será que eu sou centro no coração? Est-ce que tu le sens en toi? Será que eu sou centro em ti? Est-ce que tu Será que es você está ali sentindo? Est-ce que tu sens rien? Será que você está ali sentindo? Il n'est plus loin de Não toi. está mais distante. Il s'approche près de Ele toi. se aproxima. Maintenant, il est à tes côtés. Ele está ao seu lado. Préparez Moutemanayo. Prepara seu Il coração. prendra place en toi Ele maintenant. tomará lugar agora. Branham me dit, Branham disse. apportez-moi Traz para mim les bébés. o bebê. La voilà venir Esse é ela vir. avec une petite couverture Com uma pequena cobertura. blanche, Branca. mouillée, Molhada. trempée, Molhada. contenant une petite forme morte, Uma pequena forma longue morta, comme ça. longa assim. Elle se prosternant, Ela se prostrou. tenant un petit crucifix dans sa main Pegando pequeno crucifixo et na mão. un chapelet. É Pour réciter, para recitar. c'est Je vous salue Marie. Eu vos saúdo Maria. Elle était catholique. Ele era católica. Branham estava indo réciter. Quando ela começou a Branham dit, recitar, je lui ai dit, Branham disse para ela: mets ça de côté. coloca isso de lado. Longola va chapeler na Yohana. Tira as suas crucifixos. Mets ça de côté. Coloca isso de lado. Ce n'est pas Não é nécessaire. necessária. Et elle est montée près de là où je me E tenais. ela subiu onde eu Et elle estava. s'est mise à E crier. ela começou a clamar: Padre. 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 Il pensait que Branham était un prêtre Pensava catholique. que Branham era padre. Elle crie Padre. E padre, Ce qui signifie o que significa? Père. Pai. Branham me dit, j'ai Ele dit, disse: eu digo, ne dites pas cela. não diga isso. Koloba makamaka padre Não awate. fale essas coisas de padre. Ah, aqui. tozala makambo ya royaume. Aqui estamos tentando. Ne parle pas de padre. Não trata-se de padre. Ne dites pas cela. Não diga isso. Ne dites pas Não cela. diga isso. Croyez-vous? Crede-vos. Oh, on lui a demandé Lhe perguntaram en espagnol em espanhol si elle se croyait. ela cria. Elle a répondu Ela disse: oui. Sim. Est-ce que vous croyez? Vocês creem?
Elle croyait. Ela cria. On lui a demandé Disseram. comment elle croyait. Como ela cria? Elle a répondu, Ela respondeu. si Dieu Se Deus peut donner pode dar la vie as vidas à un vieil homme, a velho il cego, peut donner ele pode la vie a vida à mon a enfant. meu filho. Oh, life. Match Cilia. O jogo acabou aqui. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Soki nzambe Se Deus akoki kopesa mutu pode dar na aguerrir ye na misu, c'est que moi voyez que cette femme n'avait pas un témoignage propre, não tinha testemunho, mais là il est témoignage mas teve testemunho de quelqu'un de alguém qui livre la vie. que ele Maintenant yo, agora você, ta gibecière a tua pasta est plein de témoignages. está cheio Ta gibecière de est testemunho. plein de A témoignages. tua pasta está Ne cheia de soyez pas testemunho. ingrat. Não seja Zamba ingrato. Branham Deus te abraça. asaleli yo déjà mingi. Já fez muito para ti. Siko oyo azosalele lolo Agora o que vai fazer ndima hoje, yango acredite po ye asalaki lobi. que ele fez Il est le même ele hier, mesmo ontem, aujourd'hui hoje, et éternellement. eternamente. Moi je dis amen à Eu cela. digo amém a isso. Omoni amen na yo Deve ser amém. ezomatisa yo na minute oyo. Vai subir neste momento. Amen na yo O seu amém ezomatisa yo na minute vai oyo. subir neste momento. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois les gens ivres. Vejo pessoas Je vois les gens embriagadas. ivres maintenant. Vejo pessoas embriagadas. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Si Dieu Se Deus peut donner pode dar la vie as à vidas ce vieil homme, aquele velhote, il peut donner pode dar la vie a vida à mon enfant. a meu filho. Branham me dit quoi? Para isso que? Amen. Amém. Le fait qu'elle s'est poussée, qu'elle soit poussée à bout, O facto de ela ser desesperada l'a amenée levou ela jusqu'à cela. até a isso. Pas Pas quelque chose não alguma coisa venant de moi. vindo de mim. Tout ce que je vis, Tudo que eu tenho visto c'est une vision. é uma visão. J'ai dit, Eu Seigneur, disse, Senhor, j'ai vu une eu tive uma vision visão d'un petit bébé. de pequeno Il se bebê. peut que ce soit celui-ci. Pode ser que seja isso aqui. Juste à ce moment-là, Justo aquele il a tapé du pied ela bateu de pé et a crié. e clamou. Wow! Uou! Wow! Uou! Wow! Uou! J'ai dit Eu disse qu'on l'accompagne chez le médecin que aquele acompanha no médico pour retirer para retirar une déclaration uma declaração écrite du médecin escrita do médico comme quoi como que cet enfant était esta criança décédé. era morta. Et le médecin E o médico a écrit la déclaration suivante. escreveu a declaração seguinte. La respiration, A respiração. le cœur de ce O bébé coração desse bebê s'était arrêté ce matin dans mon bureau parado essa manhã no meu à escritório 9h. às 9 horas. Il est mort Ele morreu d'une double pneumonie. de uma dupla pneumonia. Oh! Oh! Tant que je sache, O tanto que eu ce saiba, bébé est vivant ce está soir. vivo esta tarde. À Mexique. A México. Pourquoi Porque le désespoir o qui desespero s'était installé dans le cœur que d'une se mère instalou no coração de uma mãe. qui plairait Quem chorava son enfant, o seu filho qui a vu Dieu agir, e viu Deus agir. guérir les yeux d'un Curar o aveugle. zelo de um cego. Cette Essa mère mãe avait compris havia entendido que qu'il pouvait ela podia ressusciter ressuscitar un enfant uma criança qui était mort. estava morta. Sikoyo, Agora você pendant que Lucas témoignage, começa a buscar na testemunho mutuna yo. na tua cabeça. Quel est ce témoignage que tu Qual é o as? testemunho que você tem? Je te donne un Eu témoignage. te dou um testemunho. Dieu Deus avait guéri Branham. havia curado Branham. Dieu Deus avait sauvé Branham. salvou Branham. Dieu, Deus dans la Bible, na Bíblia, a donné le deu o Saint-Esprit. Espírito Santo. Dieu, Deus dans la Bible, na Bíblia, a baptisé du Saint-Esprit batizou no Espírito Santo. les gens qui n'étaient pas encore baptisés
baptisé de l'eau. ainda não era batizado de água. Maintenant, Dieu Agora Deus a guéri curou la femme a mulher, l'enfant d'une femme catholique a criança de uma mulher qui est católica, venue devant Branham que veio dentro da Branham avec des chapelets. com crucifixo. Citant, je vous salue Marie. Citant, não é o saúde, Mais Maria. toi, tu viens avec la parole dans le Você tem cœur. a palavra no coração. Tandis que la parole, c'est Dieu lui-même. Enquanto a palavra de Deus é ele mesmo. Au commencement était la No parole. começo era a palavra. Tu as cette parole dans le Você tem cœur. essa palavra no coração. Tu viens devant Dieu, Você vem diante de pas Deus. avec les chapelets, Não com crucifixo. pas avec je vous salue Marie. Não houve saúde, Maria. Ozwa molimo mo santo te. Você não receberá o Espírito Santo. Lokuta. É mentira. Okozwa yango. Você vai consegui-lo. Nalobi. Eu digo, Okozwa vai yango. consegui-lo. Lelo. Hoje Eza suka. é o fim Ya boumbu. da escravidão. Eza suka. É o fim Ya do esclavagisme. escravagismo. Le Saint-Esprit O lelo. Espírito Santo hoje Et qu'on libère yo totalement. está totalmente Soko boy qu'on dit metali yo. negar esse problema. Mais moi je crois à ta place. Ele a seu lugar. Ngana ndimi na place na yo. Acredite a seu lugar. Si tu ne veux pas croire, Não que eles creem. incrédulité na yo. A sua Et incredulidade qu'on arrête promesse en não zambete. vai parar a promessa Point de Deus. kokisama. Para se cumprir Olingo lingate. como não. Lelo. Hoje Okobwaka pau. vai lançar o Tu vas jeter là-haut. vai lançar Okobwaka kombo. Esclavagisme nyonso wana. Esclavagisme wana. toda essa escravidão. Ezosila Vai lelo. acabar hoje. Qui peut croire cela? Quem pode crer a isso? Qui peut croire cela? Pode crer a isso? Levez les mains, dites je crois. Levantai a mão, eu Je creio. crois. Eu creio. Ndima yango. Acredita isso. Moi je crois. Eu creio. Moi je crois Eu cela. creio a isso. Même attention aux lingos à l'incrédule. Mesmo se quer ser incrédulo. Bundi sa incrédulité na yo. Luta, combata a sua incredulidade. Lelo. Hoje, Ozana problème. você tem um problema. Koyebi nzambe te lobby. Não diga a Deus amanhã. Nzamba pesa yo promesse te. Para Deus não te dá promessa. Ozela lobby. Oh, espera amanhã. Vous allez écouter frère Branham. Vou ouvir irmão Branham. Il y a des bombes ici. Há bombas aqui. Préparez-vous ce Preparai-vos soir. somente esta tarde. Préparez-vous. Preparai-vos. Lelo. Hoje, Tozotangela bino. vamos ler para Ba vocês bombe. as bombas. Alléluia. Amém. Je prépare le terrain. Prepara o campo. Je prépare le terrain. Prepara o campo. La preuve de sa résurrection. Pregação à prova da sua ressurreição. Mosakola lobby. O profeta disse, Eh bien, ainda bem, pour y arriver, para lá chegar, afin que les petits-enfants enfim que os pequeninos puissent comprendre, possam entender. quand Christ est venu, Quando Cristo veio, disons par exemple, dizendo, por exemplo, qu'aujourd'hui, que hoje, chacun de vous cada de vocês était condamné à mort. era condenado à morte. Écoutez, Écoutez. Madame n'a pas dit qu'il est condamné. Branham disse que é condenado. Alors, il était. Era, Ce n'est pas au présent, não é no presente, c'est é no au passé. passado. Soit yango yope. Toma você também. Conjuguer esclavagisme na yo, Conjugue a sua escravidão na passé. no passado. Chacun de vous Cada de vocês était condamné era condenado à à mort. morte. Et vous étiez E vocês eram dans une prison. numa prisão. Vous étiez dans une Você estava numa prison. prisão. Yango ne toteaki sur les esprits É por isso que pregamos sobre os familiaux familiares. par notre arbre généalogique. Na nossa árvore genealógica. Cela avait fait que nous soyons Isso faz com que en sejamos prison. em prisão. Na ba famille tobota, Nas famílias que nascemos. na école tokoli, na ba pays tozo Nos évoluer, países onde na ba environnement, nos ambientes. na ba kombo tozwa. Nos nomes que nós Nous recebemos. étions en prison. Estávamos na prisão. Écoutez la suite maintenant. Mas escuta a seguir. Vai permanecer sempre. Tu vas rester toujours pour toujours. Vai permanecer sempre aí. Branham alobi, Branham disse, chaque lever du soleil, sabendo que no levantar do sol, vous devez mourir. você deve morrer. Écoutez maintenant. Escuta agora. Et beaucoup qui sont des pécheurs É muitos que são pecadores et qui sont éloignés de e Dieu que são afastados de Deus. sont dans ce lieu-là Estão naqueles locais. ce matin. Esta manhã, Beaucoup de gens, muita gente, de très bonnes personnes, muitas boas pessoas sont dans cette condition ce estão matin. naquela condição esta manhã. Plusieurs d'entre vous Muitos dentre qui vós sont assis ici que estão assentados aqui, avec le cancer, havia o câncer, le tumeur o tumor et la cécité. e a necessidade. D'autres sont
Outros são dans toutes sortes de em conditions. todo tipo de condições. D'autres sont Outros estão dans toutes sortes em todo tipo de de conditions. condições. Néanmoins, Apesar de Dieu Deus a envoyé enviou Christ Cristo pour para ouvrir abrir les portes de prison. as portas de prisões. Alléluia! Amém. Alléluia! Amém. Est-ce que vous êtes là? Será que eu estou ali? Est-ce que vous êtes là? Será que eu estou ali? Dieu Deus a envoyé enviou Christ. Cristo. Car Christ signifie l'onction. Cristo significa a unção. Christ c'est un ouais. Cristo é ungido. Dieu, Deus, Dieu, Deus, Dieu, Deus, Dieu Deus a envoyé envoyei Christ Cristo pour ouvrir para abrir toutes les portes. todas as portas. Pour faire quoi? Para fazer o quê? Pour faire quoi? Para fazer o quê? Pour vous, Para vous dites, você diz, est-ce que la maladie est une servitude? será que a doença é Branham me servidão? répond, Branham oui, respondeu, sim, c'est une servitude. é servidão. Est-ce que vous croyez à Mas ça? vocês creem? Amen. Amém. Jésus l'a clairement montré. Jesus mostrou claramente Tu l'as parlé à la femme quando ele falou à mulher qui était courbée. quem era Il l'a guéri. ela a curou. Elle lui a imposé les mains. Ele impôs as mãos. Et elle s'est relevée. Ela se Et levantou. les gens, E as pessoas, les médecins, os médicos, se sont mis à se critiquer. meteram a criticar. Ils l'ont fait. Eles fizeram. Il dit, Ele disse: cette fille d'Abraham, esta filha de Abraão ne fallait-il pas não era preciso la délivrer? a libertar. Cette fille d'Abraham, Esta filha de Abraão. tu es la fille, Tu és a filha de la postérité, a posteridade. cette fille d'Abraham. Esta filha de Abraão. Longo l'Abraham. Tira Abraão. Cette fille de, Esta filha de. Esta filha de. ne fallait-il pas la délivrer? Não era preciso a libertar. La libérer, A liberar cette servitude de dessa Satan, servidão de Satanás. où elle s'est trouvée. Onde ela se encontrava. Branham dit, Branham disse: ainsi, assim, Christ, Cristo, notre grand o nosso grande rédempteur, Redentor, est venu veio libérer libertar les hommes et les os homens femmes e as mulheres du péché, pecado de la e maladie. da Et enfermidade. quand il est E mort quando ele au morreu calvaire, ao Calvário, il était blessé ele foi ferido pour para nos péchés. nossos pecados. C'est par ces É pelas suas meurtrissures pisaduras que nous avons que nós été, somos. que nous avons Que nós été. somos. Branham dit, Branham disse: eh bien, ainda bem. voilà la bonne Essa nouvelle. boa nova. Voilà la bonne nouvelle. Essa boa nova. Quelle est la bonne Qual é a nouvelle? boa nova? Jésus Jesus est venu veio pour te para te libérer. libertar. Eh bien, Ainda bem. voilà la bonne Essa boa nouvelle. nova. Voilà És o l'évangile. Evangelho. L'évangile, O Evangelho c'est que é que Christ Cristo est mort morreu à la place no lugar du pécheur. do pecador. Que Christ Que Cristo a pris tomou la place o lugar du do malade. enfermo. Christ Cristo a pris tomou la place o lugar du pécheur. do pecador. Christ Cristo a pris tomou la place o lugar de l'homme soucieux. O homem preocupado. Christ Cristo a pris tomou la place o lugar du fou. do louco. Christ Cristo a pris tomou la place o lugar et nous a é libérés nos libertou de toute de toda et de tout péché de todo pecado par lesquels pelo qual le diable o diabo nous avait jetés en havia prison. lançado em prisão. Christ est Cristo venu veio nous pardonner nos perdoar gratuitement. gratuitamente. Christ Cristo est venu veio nous pardonner nos perdoar gratuitement.
gratuitement. Gratuitamente. Tout est Tudo é gratuit. gratuito. Le Saint-Esprit, c'est gratuit. Tudo é gratuito. Amen. Alléluia. Alléluia. Croyez à ça. Est-ce que vous croyez? Será que vocês creem? La vie éternelle, A vida eterna é gratuite. gratuita. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo é gratuit. gratuito. Le salut, A salvação gratuit. gratuita. L'enlèvement, O arrebatamento gratuit. gratuito. Le ciel, O céu gratuit. gratuito. L'argent, O dinheiro gratuit. gratuito. La bonne santé, saúde gratuit. gratuito. Tout est, Gratuito. tout est. Gratuito. Okozanga ngo pona nini? Vai le percapar. Nyonso eza ya ofele. Tudo é gratuito. Nyonso eza ya ofele. Tudo é gratuito. Bolingo ya Nzambe, gratuit. O amor de Deus é gratuito. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen à Jésus. Diga amém a Jesus. Lelo, Hoje, sincèrement, sinceramente, nazoyebisa yo, eu te digo, Nzambe akokamwisa yo lelo. Deus, Ele vai te espantar hoje. Dieu, Nzambe azoétonne yo lelo. Deus vai te espantar hoje. Otikala jamais kozala étonné. Você nunca ficou espantado. Lelo, Mas hoje, okomona eloko osama na vie na yo. vai ver o que Ele vai obrar na sua vida. Alléluia. Amém. Christ est venu Cristo veio nous pardonner nos perdoar gratuitement. gratuitamente. Tout est gratuit. Tudo é gratuito. Tout est, Tudo é, tout est, tudo é, tout est. tudo é. Donnez-moi de grandes acclamations. Dai-me grandes aplausos. Cristo, Cristo, Christ Cristo est venu veio pour libérer para libertar les captifs. os cativos. Vous n'avez pas à être liés Você não tem a ser ligotados par des habitudes, por hábitos. une vie de Uma demi-chrétien. vida de meio cristão. Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Deus não quer que você seja assim. Il veut que vous soyez. Ele quer que você seja. Il veut que vous soyez. Ele quer que você seja. Dieu a un Christ Deus unge o Cristo pour prêcher para pregar, afin d'ouvrir para abrir les portes. as portas. Afin d'ouvrir quoi? A fé de abrir o quê? Les portes. As portas. Amen. Amém. Disons que Dissemos que vous êtes là-dedans. você está lá Aux en dentro. prison. Você está na prisão. Voilà, mais ton le bac yo. Eu quero dizer a você. Obimina na prison te. Você ainda não saiu da Tu prisão. es toujours dans la prison. Sempre está dentro da prisão. Et votre sentence É a sua de sentença. mort a été prononcée. Morte foi pronunciada. Aux en prison. Você está na prisão. Juge aillé. O juiz Alors, vai. yo à partir à Se l'élo. você a partir de hoje Tu meurs. mora, Il faut pas au maillot. você deve ser morto. Jugement na salinini. Seu julgamento foi Et o quê? quoi? Já caiu. Et la première chose, E a primeira coisa, vous savez, você sabe, on s'apprête se prepara à vous faire, à vous pendre a vous tomar de là de lá, pour à vous pendre. se prendre. Prendre. J'ai dit, à vous prendre A vous tomar de là de lá pour vous pendre para vous pender. ou vous pendurar, exécuter ou vous executar. d'une façon ou d'une De autre. uma maneira ou de uma outra. Et tout d'un coup, Ei, de repente, il est condamné. enquanto és Balingi ba pendre yo. quero te pendurar. Balingi ba boma yo. Quero te matar. C'est ça que le diable a pensé É aqui. isso que o diabo pensou. Kasilisi na biso. E acabou para conosco. Mais Mas minute ezalaki nanu. havia ainda Match minutos. ezalaki nanu. Ainda o jogo continua. Pendant que l'ennemi Satan Enquanto o inimigo nous Satanás avait condamnés, nos condenou. tout d'un coup, De repente, vous attendez você ouça quelqu'un descendre la rue alguém descer a rua disant dizendo: arrêtez, pare, Kobomayete, pare, mate. je détiens la Tenho a grâce, graça. je détiens la Tenho a grâce. graça.
Vous ne devez pas mourir. Você não deve morrer. Branham dit maintenant, Vale agora. vous ne devez pas Você não deve attendre esperar. que vous sortiez de la prison. Você saia da prisão. Vous êtes tout aussi libre. Você está livre. À ce moment-là que lorsque vous serez sortis de là, Quando você sairá de lá, vous comprendrez. você não entenderá. Branham alobi, Branham disse, ceux qui m'a condamné yo, você é condenado. que yo Que kokufa. você deve morrer. Sikomoni mutu moko Agora você vê alguém azokita na a nzela. descer a rua. Aya alobi, Vem dizer, boboma ye te. não le mate. Nga naza na Eu grâce. tenho a graça. Mais ntango azoloba bongo, A dizer assim, yo oza toujours na você prison. está sempre na prisão. Alobi, Ela disse, nalimbisi ye, eu lhe perdoei. il doit sortir de la Ela prison. deve sair da prisão. Branham alobi, Branham disse, mutu wana aquela pessoa akozela te abima na prison. não esperará sair Même primeiro da ata aza prisão. nano na prison. Mesmo ainda que Mais está na prisão, ayebi déjà já sabe ke ngai que eu, mutu makasi aza a wana porta está lá. a déclaré Declarou que naza que eu libre. sou livre. Même aza na prison Mesmo ainda está na prisão. akozibile Ele vai jubilar. po ayebi nakomi Eu libre. tornei livre. Mon frère, Meu irmão, est-ce que life comprend ces choses? será que Life entendeu? Est-ce que vous comprenez ça? Será que você está entendendo? Même oza na prison sikoyo, Se você está na prisão, même agora, oza na prison, você está na prisão, oza na droit ya kosepela, tem direito de se alegrar. oza na droit ya koloba alléluia, Tem de dizer aleluia. oza na droit ya kojibile. Direito de jubilar. Naza na prison, Você na prisão. mais nazwi déjà Mas grâce. já recebeu a graça. Branham me dit, Branham me disse, vous êtes tout aussi libre você é tão livre qu'à ce moment-là, que naquele momento, même que lorsque vous serez sortis mesmo do que quando sairá, de là, daí, l'homme peut alors o homem pode então être tout aussi heureux ser tudo feliz. en étant en prison Estando na prisão, qu'il le serait hors de la prison que ele estaria fora da prisão. aussi longtemps Até longo. qu'il sait Que ele sabe que la grâce que a graça lui est accordée. concedida. Escuta, Ce soir, esta tarde, ce soir, esta tarde, la grâce, a graça c'est l'évangile. é o evangelho. La grâce, A graça c'est Branham. é Branham. La grâce, A graça c'est le message du temps de é o la fin. mensagem do tempo do fim. Aussi longtemps, Até logo. koyambi message oyo, Você abraçou esse même mensagem. atoyoki ba symptôme, Mas se você viu que naza na prison, que estou na prisão, cause à la tristeté, fica triste. c'est là, Alegra-te. naza na prison, Naza na prison. mais je suis libre. Eu sou livre. Qui peut me dire Alléluia? Quem pode me dizer aleluia? Alléluia. Aleluia. C'est ce qu'il en est ce matin. É disso que se trata nesta Et tarde. voilà, E és à chaque homme a cada homem et à chaque femme e a cada mulher qui a un cœur désiré que tem coração de desejoso sortir de la cellule de prison de ce desejar sair da matin, prisão nessa manhã, la bonne nouvelle a boa nova de do l'évangile evangelho est prêchée. é pregada. Celui qui veut avoir le désir Quem quiser ter o de desejo sortir de la de prison, sair da prisão, la bonne nouvelle a boa nova de l'évangile, do evangelho, importe pouco importa que vous soyez encore que malade, você seja ainda que doente, vous soyez que encore você seja ainda lié. atado, Vous pouvez tout aussi être você libre. pode de mesmo ser livre. Parce que la bonne nouvelle est venue Porque a boa disant, nova vem dizendo, tu es, tu és, tu es, tu és, tu es, tu és, tu es. tu és. Christ est ressuscité. Cristo ressuscitou. Ça fait Isso faz ce matin esta manhã 1900 ans 1900 anos pour libérer para libertar tout prisonnier. todo prisioneiro. Il a ouvert Ele abriu les portes de la prison as portas da prisão et les a fait e sortir. os fez sair. Oh, Oh, que c'est que é merveilleux. maravilhoso. Pas étonnant Não é admirável que le poète ait que tressailli o poeta tinha dito de joie de alegria. quand il a entendu Quando ele cela. ouviu aquilo, L'inspiration le a frappa. inspiração lhe bateu. Il dit, Ela disse, vivant, vivendo, il m'aima. ele me amou. Mourant, Morrendo, il me ele me sauva. salvou. Enseveli, Ele sepultado, il emporta ele levou mes péchés. meus pecados. Donnez-moi un alléluia. Dá-me aleluia. Libre, Livre, libre, livre, libre, livre, libre pour, livre para, libre pour livre para
un jour, dia il viendra. ele virá. Oh, Oh. jour glorieux. Dia glorioso. Jour glorieux. Dia glorioso. Donnez-moi un alléluia Dai encore. um aleluia forte. Donnez-moi un amen à la Dai um parole. amém na palavra. Poussez des cris de joie. Dai grito de louvor. Alléluia. Amém. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Un prophète comme Moïse. Profeta como Moisés. Un prophète comme Moïse. Profeta como Moisés. Mosakoli alobi. Profeta disse. Est-ce que vous aimez les prophètes? Será que vocês amam o profeta? Maintenant, Agorinho. chaque soir, Cada tarde. le Seigneur voulant, O Senhor querendo. nous allons prier pour les malades. Vamos orar para os enfermos. Prêcher la parole. Pregar a palavra. Faire les appels Fazer chamadas à l'autel. ao altar. Et les pécheurs E o pecador qui est ici que está et qui aqui. ne connaît pas Que Dieu. não conhece a Deus. Permettez-moi de vous dire, Permita-me de vos dizer. mon ami pécheur, Meu amigo pecador. courez aussi vite Corre a ser que é possible Que é possível. au rocher. A rocha. Lisez, lisez, lisez. Leia. Et vous É vós qui n'avez pas que não tem reçu recebido le o Saint-Esprit Espírito Santo. après avoir été Depois sauvé, de ser salvo. ne quittez pas Não saia cette salle desta sala. sans que vous l'ayez Se reçu. você tenha recebido. Car Porque la promesse a promessa est pour é quiconque para qualquer le que laissera. deixará Lisez, lisez, ir. lisez. Leia. Toute personne Toda pessoa qui est dans cette que salle está ce soir nessa tarde peut recevoir pode receber le Saint-Esprit ce soir. esta tarde. Lisez, lisez. Leia. Toute personne, Toda pessoa. toute personne Toda pessoa qui est dans cette que salle está nessa sala ce soir esta tarde peut recevoir pode receber le Saint-Esprit Espírito Santo ce soir. esta tarde. Il n'y a aucune raison Nenhuma razão de pas não le receber. recevoir. Oh, Branham alobi, Branham me disse. toute personne. Toda pessoa. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Será que você está nessa sala? Est-ce que vous êtes dans cette salle? Será que você está nessa sala? Maintenant, Branham alobi na yo. Agora Branham te disse. Toute personne Toda pessoa qui est dans cette salle ce que está soir nessa sala esta tarde peut pode recevoir receber le Saint-Esprit o Espírito Santo ce soir. esta tarde. Il n'y a aucune raison Não tem nenhuma razão de ne pas para não le recevoir. receber. En effet, De facto, il est sur la ele terre está sobre a terra depuis 2000 há ans. 2000 anos. Depuis le Desde jour os dias de la da Pentecôte. Pentecoste. Et il est ici Ele ce está soir aqui esta tarde pour baptiser para batizar chaque croyant. cada crente. Soki boyi kondima ngai, Se você não acredita, ndima Branham. mas acredita Branham. Branham alobi, Branham me disse. il est ici ce Ele soir está aqui esta tarde pour baptiser para batizar chaque. cada Tu es croyant? ex-crente. Est-ce que tu es croyant? Será que és crente? Ou pergunta. Est-ce que tu es Será que croyant? és crente? Branham me dit, Agora Branham le disse. Saint-Esprit O Espírito Santo est ici. está cá. Je vous prépare maintenant, nous allons passer à la position des mains. Daqui a pouco vamos passar na posição das mãos. Soyez maintenant connectés. Agora seja conectado. Je vais lire la dernière Vou citation. ler a última citação. Vous verrez comment Branham va vous orienter. Vamos ver como vai vos C'est orientar. que vous allez faire maintenant. Com o que você vai fazer Je agora. termine d'abord ça. Eu termino primeiro isso. Soyez connectés avec moi. Seja conectado comigo. Il n'y a pas de raison Não tem nenhuma razão que
Que quelqu'un quelqu'un quitte la salle deixa essa sala malade enfermo ce soir. esta tarde. Parce que Porque le grand médecin o grande médico Jésus-Christ Jesus Cristo est ici. está aqui. Amém. Ponto. Alléluia. Amém. Point. Ponto. N'est besoin Ponto ne que precisa quelqu'un que alguém sorte d'ici saia daqui sur les béquilles, sobre as muletas, soit poussé seja desesperado derrière le fond un fauteuil roulant. atrás da Sorte cadeira de roda. malade. Sorte, Car saia le daqui. grand médecin Porque o grande médico est ici. está aqui. Le prix a été O payé. preço já foi pago. Tout est en Tudo ordre está em ordem pour que quelque chose para que alguma arrive. coisa aconteça. Maintenant, Agorinho, si on déclare se declaramos ce qu'il a o promis que ele prometeu, et qu'il observe, é que observamos aquilo l'accomplir. para o cumprir. Maintenant, Agorinho. nous allons passer Sikoyo na imposition des mains. Agora vamos passar na imposição das mãos. Vous pouvez être prêts. Eu gostaria que vocês possam. Maintenant, écoutez. Agora escutem. J'aimerais que vous soyez prêts maintenant. Agora eu gostaria que sejam prontos. Lisons la dernière orientation. Vamos ler a última orientação. La dernière orientation maintenant. A última orientação agora. Écoutez comment Frère Bonham a conduit les gens pour avoir le Saint-Esprit. Escutem como o irmão Manuel guiou as pessoas para receber o Espírito Vous Santo. aussi, Vocês também. faites la même chose. Faz a mesma coisa. Amen. Amém. Dans la prédication, Na pregação, crois-tu, crês tu isso? chaque homme Cada homem ou chaque femme ou cada mulher ici présente aqui presente qui a besoin de Dieu que precisa de Deus peut recevoir cela maintenant même. pode receber aquilo agora mesmo. Life, Life, sincèrement, Nazoé Bissayo, sinceramente eu vos digo, si tu rates cette occasion aujourd'hui, se perca essa oportunidade tu hoje, vas regretter toute ta vie. vai lamentar toda a sua vida. C'est aujourd'hui ou jamais. É hoje ou jamais. Branham me dit, Brana me disse, chaque homme cada homem ou chaque femme ou cada mulher ici présente aqui presente qui a besoin de que Dieu precisa de Deus peut recevoir cela pode receber aquilo maintenant même. agora. Branham me dit, croyez-vous cela? Crede-vos aquilo. Combien croient cela de tout leur cœur maintenant? De todos os seus corações. Maintenant, Agorinho, vous pécheurs vós et pegadores, vous qui cherchez le Saint-Esprit, e vós que buscais o Espírito voici Santo, de quoi le Saint-Esprit est l'ami. és de que o Espírito Santo é amigo. Vous qui le cherchez, Vocês que a buscam, vous n'avez pas à chercher, você não tem a buscar, à supplier a suplicar, et à attendre. a esperar. Taya kobonde le ciel leki. O tempo de suplicar já Taya passou. kozele leki. O tempo de esperar já Ezasko passou. taya kozwa yango. Agora é o tempo de receber. Vous n'avez pas Você não tem à chercher, a buscar, à supplier a suplicar et à attendre. e a esperar. Il est juste avec vous maintenant. Ele está justo com vocês agora. Branham me dit, Brana me disse, voyez-vous, vous direz, você diria, eh bien, ainda bem, il nous faut une réunion d'attente. nos é preciso uma reunião da tenda. Attendre Espera, veut dire patienter. Esperar, feliz Branham me dit, esperar. pas prier. Mas não orar. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Como Pedro pronunciava ainda essas le palavras, Saint-Esprit, o Espírito Santo, il dit patienter. eles esperaram. Il dit patienter Ele deve esperar jusqu'à la fin des 40 ou plutôt des 50 jours ao fim des 40 ou 50 pour dias. la Pentecôte. Foi a Pentecoste. Après cela, Depois disso, il n'y a plus à patienter. não tem mais a Pas apresentar. patienter le sous-souté. Não deve apresentar mais. Vous pouvez Você pode les recevoir Vous recevez. maintenant même. agora mesmo. Il n'est plus question d'attendre. Não é questão de esperar. C'est juste É maintenant. justo agorinho. Il est juste question Ele é justo d'avoir de ter un cœur coração disposé. disposto
Branham il dit, Branham disse, levez juste vos mains. levanta juste as mãos. Levez juste les mains vers Levanta Dieu. juste as mãos para com Deus. Frère, Irmão, quelque chose est en train de se passer maintenant. alguma coisa está acontecendo J'ai agora. dit quelque chose. Eu digo bem alguma coisa. Acontece Maintenant. agora. Branham il dit, Branham disse, levez juste levanta justo les mains vers Dieu. as mãos para com Deus. L'autre jour, O outro dia. maintenant moi je vous en prie de baisser vos mains. Agora vos jogos de bem. Nous allons les lever après. Vamos levantar a Suivez la lecture. Acompanhe a leitura. L'autre jour, O outro dia, quand cet archevêque, quando esse arcebispo se tenait là, se levantava aí, il a combattu moi. ele combateu Il a dit, Ele disse, il y a 4 mois, há 4 meses, il m'a critiqué. ele me criticou. Il s'est moqué de moi. Ele zombou de Et mim. tout le reste. E todo o resto. Il est entré dans ma pièce. Ele entrou na minha Il a peça. dit, E ele disse, je vais recevoir le Saint-Esprit. eu quero receber o Espírito Santo. Après avoir moqué de frère Branham. Depois de zombar de irmão Après Branham. avoir critiqué frère Depois de Branham. criticar irmão Branham. Branham me dit, Irmão Branham disse, je lui ai simplement imposé les mains. eu simplesmente limpou as Et le mãos. Saint-Esprit E o Espírito est Santo venu sur lui. veio sobre ele. Voyez-vous, Tu vas ver? le docteur Lee, O Dr. Lee, l'un des grands fondamentalistes du Sud, dos grandes fundamentalistas est do Sul, venu là. veio lá. Lui qui m'avait traité de sorcier. Ele que me tratou de bruxo. Et l'autre jour, E outro dia, il s'est assis chez ele se moi. assentou na minha Les casa. larmes coulant sur les joues. Lágrimas chorando no Il a reçu le Saint-Esprit. Ele recebeu o Espírito Santo. Après avoir taxé frère Bonhomme de Depois sorcier. de chamar irmão Branham de bruxo. Mais il a eu Mas ele recebeu le o Saint-Esprit. Espírito Santo. Mes frères, Irmão, ceux qui ont joué en se hôtel, você não receber, ils ont fini à frère Branham. você não ofende irmão Branham. Aux ans Saint-Esprit. Faltaram o Espírito Santo. C'est impossible. É impossível. Il a reçu le Ele Saint-Esprit. recebeu o Espírito Santo. Et il n'arrivait plus Ele não conseguia à mais parler l'anglais. falar inglês. C'est exact. É exato. Il a dit, Ele disse, frère Branham, irmão Branham, maintenant, agora je suis votre eu sou seu frère. irmão. Oh, quelle est la différence? Que diferença. Écoutez, ce qu'il a fait O que ele fez pour le docteur Lee, para o Dr. Lee, pour le docteur Réa, para o Dr. Lee, pour l'évêque para o seu et arcebispo toutes ces autres e personnes, todas as outras pessoas. il est juste ici prêt Ele está aqui justo à pronto le faire ao fazer pour le plus petit. para o mais pequeno. Et personne, Nenhuma pessoa, l'ivrogne, o empregado qui quittera la rue, que sairá da rua, qui se repentira de se ses arrependerá péchés, de seus pecados. Dieu Deus vous accordera acordará quoi? o quê? Quoi? O quê? Le Saint-Esprit O Espírito Santo béni. bendito. Hier soir, Ontem à noite, pendant que j'ai traversé enquanto eu atravessei en voiture em carro, des clochards os que dormem fora, ou les quartiers pauvres ici, ou os bairros pobres da j'ai Paraíba, vu cette sirène eu vi essa cena de la vie. da vida. L'autre côté, Do outro lado, ces pauvres personnes essas pobres pessoas ivres, embriagadas entassées dans la rue, lá na rua, entassées dans la rue. lá na rua. Et frère Boz Irmão Bose et moi, e eu, nous passions par là nós passamos por ali. de voir quel spectacle pitoyable Você c'était. vê que espetáculo pitoável. Ni t'était la grâce de Dieu, Se não for a graça de Deus, ce serait vous. seria você Na balabala. na rua. Ni t'était la grâce de Dieu, Se não for a graça de Deus, ce serait moi. seria eu. Oh, 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 des mères, mas des garçons, homens, jovens, des hommes homens, qui e autrefois outra vez, étaient era des hommes bien. des homens Ils bens. étaient étendus Ele là. era estendido aí. Maintenant, Mas agora, à cet endroit, aquele local, mon cœur meu coração saignait tout simplement. sangrava simplesmente. Hier soir, Ontem à noite, j'ai eu de la peine eu tive a pena à m'endormir de dormir pendant 2 heures durante horas. après être rentré à la maison. Depois de voltar de À casa, force d'y penser, a força de pensar. que puis-je faire, Que posso fazer? Seigneur? Senhor, Et Dieu e Deus vous a donné le nos privilège deu o privilégio
de se tenir ici de se aujourd'hui colocar aqui hoje en bonne santé, em boa saúde, dans votre bon sens, em vosso bom sentido, regardant tout droit là-bas au calvaire. olhando direto lá no Calvário. Eh bien, Ainda bem, Dieu va vous bénir Deus vai vos abençoar, amém. et vous donner Eu vos dar le baptême o batismo du do Saint-Esprit Espírito Santo à l'instant nesse même. instante mesmo. Branham me dit, Branham me disse, croyez-vous cela? crede-vos aquilo? Est-ce que vous croyez? Será que vocês creem? Maintenant, Agorinho, j'aimerais que vous fassiez quelque eu chose. gostaria que você faça uma coisa. Écoutez maintenant ce que vous allez faire. Agora escuta o que você deve fazer. Maintenant, Agorinho, j'aimerais eu gostaria que vous fassiez que vocês façam quelque chose. alguma coisa. Si vous voulez bien faire ceci, Você quer bem fazer aquilo? oubliez celui qui est à côté de vous. Esquece a pessoa que está ao seu lado. Oubliez qui est dans la salle. Esquece quem está na sala. Oubliez même où vous vous trouvez. Esquece até onde você está. Dites tout simplement, Diga simplesmente, Seigneur Jésus, Senhor Jesus, dites avec moi, diga junto comigo. Seigneur Senhor Jésus, Jesus, je viens à eu venho toi. a ti. Tu m'as Você promis me prometeu le o Saint-Esprit. Espírito Santo. Et avec ton E aide, com a tua ajuda, je ne quitterai point não sairei cet autel este altar jusqu'à ce que até que tu m'aies donné Você me dê le baptême o du batismo do Saint-Esprit. Espírito Santo. Branham me dit, Branham me disse, si vous êtes se você déterminé és determinado à ce point a este ponto, devant Dieu diante de et Deus, que vous soyez que você seja sincère sincero à ce point, a esse ponto, vous sortirez você d'ici sairá daqui avec le com o baptême batismo du do Saint-Esprit Espírito Santo, étant scellé estando selado dans le royaume de dentro do Dieu. reino de Deus. Combien de temps? Quanto tempo? Jusqu'à la fin Até o fim de votre da voyage vossa viagem ici Aqui. sur la terre. inteira. Ephésiens chapitre 4 verset 30 Efésios 4:30. dit, Diz, n'attristez pas não le entristeçais Saint-Esprit o de Espírito Dieu Santo de Deus, par lequel pelo qual vous avez été vocês foram selados scellés pour le para jour o dia de votre da vossa. alors Então, vous êtes en sécurité você là-bas está em segurança agora. en Christ. Em Cristo, Une fois que vous avez été, uma vez que você foi, avez-vous reçu le baptême será du que recebeu o Saint-Esprit? batismo do Espírito Santo? L'Oban suis en haut. Diga, recebi. Avez-vous reçu Será que recebeu le baptême du o batismo do Saint-Esprit? Espírito Santo? Désirez-vous le recevoir? Desejai-vos o receber? Désirez-vous le Desejai-vos o recevoir? receber? Combien dans la salle Quanto na sala? désirez le Desejai recevoir receber? maintenant même? Agora mesmo. Combien dans la salle Quantos na sala? désirent le recevoir Deseja o receber? maintenant même? Agora Le mesmo. baptême du Saint-Esprit. O batismo do Espírito Santo. Pendant midi, très bien. É muito bem. Dieu était menteur. Deus é será que ele é Loin mentiroso? de Dieu de dire quoi que ce Longe soit de Deus de dizer qualquer coisa de faux. de falso. Maintenant, Agorinho, Dieu a fait la Deus promesse fez a promessa que quiconque que qualquer désire que deseja qu'il vienne que ele venha boire beber aux fontaines de l'eau de la vie. aos fontenários de água de Est-ce vida. exact? Será que é exato? Je vais vous dire ce que je désire Eu vou vos dizer o que eu desejo. que vous Que fassiez. vocês façam. Tenez-vous Levantai-vos autour de l'autel. à volta do altar. Posez vos mains Colocai vossas les mãos uns sur les autres. uns sobre os outros. Posez vos mains. Colocai vossas mãos. Posez vos mains. Colocai vossas mãos. Écoutez, Escutem. faites cette expérience. Faz essa experiência. Bon, comment on a que échoué? Vamos ver que não vamos fracassar. Posez vos mains Colocai vossas mãos les uns uns sur les autres. sobre os outros. Ici. Aqui. Et chacun de vous, E cada de vós. partout là-bas, Em todo lado aí. je veux que Eu quero que vous qui êtes là vocês que estão et ali qui désirez le e que Saint-Esprit, desejam o Espírito Santo, vous posiez les mains que você possa Les colocar as uns mãos autres. uns sobre os outros. Et je veux que vous répétiez ceci. Eu quero que você repita isso. Je veux que vous répétiez Eu ceci quero que você repita isso dans votre em cœur. vossos corações.
Mais moi, je ne fais pas que vous répétez dans le cœur. Mas eu não quero para você repetir no À coração. haute voix. A alta voz. Oh Dieu, Oh Deus, je ne quitterai pas ces lieux não sairei deste local jusqu'à ce que até que tu m'aies donné me tenha dado le o Saint-Esprit. Espírito Santo. Maintenant même, Agora mesmo. Branham me dit, Branham me disse. et Dieu va vous E l'accorder. Deus vai vos conceder. Il dit, croyez-vous cela? Crede-vos aquilo. Maintenant, levez nos mains. Levantai as mãos. Levons nos mains. Levantamos as mãos. Relevons nos têtes. Levantamos as cabeças. Relevons nos têtes. Levantamos as cabeças. Rendons gloire à Dieu. Damos glória a Deus. Remercions Dieu. Agradecemos a Deus. Rendons gloire à Dieu. Damos glória a Deus. Rendons-lui la gloire Damos a Ele a glória. pour le baptême du Para o Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. Maintenant, écoutez. Agora escutem. Écoutez maintenant la prière. Agora escutem a oração. Branham. Branham va prier pour toi maintenant. Branham vai orar para ti agora. Avant qu'il n'ait imposé au maboko. Antes de impor a sua mão. Avant d'imposer imposé au maboko. Antes de eu te impor a mão. Branham va prier pour toi Branham maintenant. vai orar para ti agora. Nalobingai. Eu disse eu. N'a quoi imposé yo seulement maboko. Só vou te impor as mãos. Mais pour la prière, Mas para a oração. j'invite frère Branham. Convide o irmão Branham. Du haut de la chair. Deus na cara. Asa la mopona yo. Para fazer para ti. Ah. Agora escuta. Seigneur Jésus, Senhor Jesus. envoie le Saint-Esprit maintenant même. Envia o Espírito Santo agora mesmo. Remplis chaque cœur ici. Enche cada coração aqui. Seigneur, Senhor. que la puissance Teu poder. du Saint-Esprit Do Espírito Santo. aide Te coloca. à descendre sur ces gens. A descer sobre essas pessoas. Que des signes Que sinais et des e prodiges prodígios. accompagnent, Seigneur. Acompanha, Senhor. Que ceci Que é isso? soit le plus grand jour Seja o maior dia de ce réveil. desse avivamento. Que le Saint-Esprit Que o Espírito Santo descende desce. et que les malades É que os enfermos soient guéris. sejam curados. Que les sourds Que os surdos entendent ouçam. Dieu. Deus. Que les Que aveugles os cegos voient. vejam. Que l'Esprit de Dieu Que o Espírito de Deus remplisse enche le cœur de chaque croyant os ici corações de présent. cada crente aqui presente. Que l'Esprit de Dieu, Que o Espírito de Deus, Esprit de Dieu, que o Espírito de Deus plus remplit enche le cœur de chaque croyant os corações de cada crente ici présent. aqui presente. Accorde-les, Conceda-o, Seigneur. Senhor. Maintenant, Agora, nous avons demandé. nós pedimos. Tu as dit que Tu disseste que lorsque le peuple quando o povo a prié orou d'un même accord, no mesmo acordo, les bâtiments o edifício où ils étaient onde rassemblés, eles esteve ajuntados, tremblant. tremeu. Maintenant, Seigneur, Agora, Senhor, envoie envia une secousse uma sacudideira à l'ancienne mode, na antiga moda, à l'ancienne na mode, antiga moda, sur chaque âme, sobre Seigneur, cada alma, Senhor, afin que ces gens enfim que essas puissent pessoas recevoir possam receber le o baptême batismo du do Saint-Esprit. Espírito Santo.
Branham dit, Branham disse, continuez à louer. continua a louvar. Continuez simplement à les louer. Continua simplesmente a lhe louvar. Oubliez Esquece. où vous trouvez. Onde você se encontra. Levez vos mains. Levantai as mãos. Levez vos mains. Levantai as mãos. Louez-les. Louvai-o. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Levez vos mains. Levantai vossas mãos. Continuez simplement Continuando simplesmente à les louer. a lhe louvar. Ne regardez pas. Não olha. Ne levez pas vos yeux ici. Não levante vossos olhos Regardez aqui. là-bas au ciel. Fica- Là-bas au ciel. Olha para aí no céu. Louez-les. Louvai-o. Louez-les. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je te loue Seigneur. Merci Seigneur. Louez-les tout simplement. Et Dieu vous remplira du Saint-Esprit à l'instant même. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fisson. Branham dit Amen. Continuez à louer. Continuez à louer. Levez vos yeux vers lui. Dis merci Seigneur Jésus. C'est juste. C'est cela. Maman. Il y a une femme qui a reçu le Saint-Esprit pendant qu'elle se tenait juste ici maintenant. Yozwa komba mwasi wana. Mikotisa na place à mwasi wana. Le bac est mwasi wana. Oyazwa ki Saint-Esprit wana. Ezangai. Branham alobi. Alléluia. Il y a une femme qui a reçu le Saint-Esprit pendant qu'elle se tenait juste ici maintenant. Une autre est là-bas. Venez maintenant. C'est juste. Continuez à louer Dieu. Alléluia. Partout dans l'assistance, louez-les. Partout dans l'assistance, louez-les. Louez-les. Et rendez-lui gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Louez-les. 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 Branham dit Alléluia. Alléluia. Branham dit battez les mains. Battez les mains. Battez les mains. Battez les mains. Louez-les. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Battez les mains. Battez les mains. Battez les mains. Adieu.